Fala galera, tô aqui para apresentar para vocês a Tudo em Neon, que é um estúdio especialista em reproduzir logotipos, frases, desenhos e tudo que você imaginar em neon. Eles entregam com agilidade e eficiência que você precisa para decorar e iluminar todos os espaços que você desejar. É só ver aí no estúdio do Planetinha como ficou bonito o nosso logo estampado aí entre eu e o Humberto. Vai lá no Instagram deles, Tudo em Neon, para conferir que você vai pirar. Olá, queridos amigos da Hotmart. Só pra eu saber aqui, ô Fonfon, essa aqui que é a minha? Ou essa aqui? Essa aqui, né? É, aquela ali é a sua, essa aqui é a geral. Tá. Ó, a nossa aqui, né? Olha aqui, queridos amigos da Hotmart, estamos de estúdio novo aí, tá certo? Espero que vocês gostem aí. Nosso novo Visu, maravilha. Tem QR Code na tela aí pra você que quer participar da live da semana que vem aí, ou seja, da semana do dia 4 de fevereiro. Tá certo? Que é a temática grana, para você que quer prosperidade e abundância para sua vida. A gente vai falar sobre essa temática nessa live especial. E a Vandinha tem uma surpresa lá para vocês, um curso que, promete aí colocar tudo nos eixos aí e atrair o máximo de prosperidade financeira possível. Então se inscreva lá que você receberá mais informações no WhatsApp aí, tá certo? E só se inscrever aí no QR Code. É isso, né? E pra você que ainda não conhece, o Projeto Farol tá rolando lá, muito maneiro no YouTube. Procure saber lá, tem episódio com a Vandinha, com o Wagner Borges, Edu Scarfon, Selena Fortuna, uma galera aí que participou do Planeta com a gente nessa temática de espiritualidade aí. Tá muito maneiro, certo, Humberto Rosso? Sim, eu abaixei porque eu tava saindo do plano de câmera. Eu não me acostumei com a novidade. E acabei de lembrar que é aniversário do meu pai. Eu falei com ele de manhã, dei bronca. Por causa de falar, não clique em link nenhum, porque hackearam o celular de um menino lá da minha família, e não dei os parabéns. Boa. Tá? Mas meu pai não assina Hotmart. Obrigado então pela lembrança. É o da minha mãe hoje. Olha aí. Então, você péssimos filhos. Tá? Saindo daqui, faremos ligações. Olha aí. Vandinha, falar de Mães afogamento. piscianas. Mas hoje não vamos falar do meu pai, falar de afogamento. É? Que eu espero que não seja também o fim dele, pelo amor de Mas Deus. manda um beijo aí pro teu pai. Vou mandar um beijo. Não é que ele não assina Hotmart. Meu pai não. Devia ter feito ao vivo, esquecendo. Pois é, esqueci. Mas eu vou ligar para ele daqui a pouco. Vandinha, primeiro, eu tenho alguns casos de afogamento aqui, pessoas famosas que morreram afogadas e a história desse médico que estudou os afogamentos, e aí vários casos. Mas antes eu queria perguntar se tem um significado especial, tem alguma diferença kármica, alguma coisa sobrenatural numa morte por afogamento. Ela é diferente das outras, porque o mar ele é relacionado à magia, né? Toda religião fala do mar. Faz diferença se a pessoa morre afogada? E também você tá colocando um ponto de se faz diferença ela foi afogada na piscina ou no mar, né? Ah, sim, é verdade. É o mar em geral, né? O rio, tem o isso, rio, né? É águas em si, né? As almas, os espíritos que fazem o desbloqueamento em águas são espíritos cristalizados. Então, é uma morte brutal, que é uma morte de muito sofrimento, para quem assiste ou para quem, de repente, diz, ai, meu Deus me livre, um parente meu morreu afogado, nossa, deve ter sofrido muito. Acaba não sendo espiritualmente um sofrimento, porque os espíritos que desencarnam em rios, cachoeiras, praias, são almas abençoadas. Então, almas que acabam não tendo sofrimento nenhum e tendo um auxílio bem mais rápido do que a outra morte, de acidente ou de queimadura, né? Então, as mortes relacionadas com água traz uma purificação e uma rapidez para o desenvolvimento do espírito bem mais rápido do que as outras mortes. Por quê? Os espíritos que desencarnam, faz a passagem diante de águas, são espíritos cristalizados. Então, espíritos que ganharam um grau, tiveram uma evolução maior, né, cumpriram com as suas missões de uma maneira clara, cristalizada perante o lado espiritual, e acabou tendo a morte em relação à água. É coisa boa, morrer coisa na água boa. é bom. Então, pra alma, né? Pro corpo é uma porcaria. É ruim, né? E pra pra família, né? É angustiante, né? Ó, eu vou aqui morrer queimado também economiza na cremação, né? É bom também, né? Pra família. Tá caríssimo cremação. Cremação, e eu acho que eles dão uma engordada não encheu o pote.
Joga Ah, lá, claro, junta umas, claro. umas cinzas que estão por aí. Mas põe mas, tudo junto. mas é caro ligar aquele forno, então não é um monte de gente. Ah, de uma vez. É, Você nem garante que você tá exato. fazendo exato, você ou o Pedro Paulo vizinho. exato. Não, misturei ali. Tem que ser enterrado mesmo. Ó, Vandinha. Virginia Woolf se suicidou, né, por afogamento. Ela encheu os bolsos do casaco com pedras e caminhou para o rio perto de sua casa no interior e deixou um bilhete para o marido que dizia: estou fazendo o que me parece ser a melhor coisa. O corpo demorou 3 semanas para ser encontrado. Aproveitar o tema, fazer uma análise da Virginia Woolf que a gente também nunca fez, assim como a Rita Lee. Nossa, mas pedras no casaco garante afogamento aonde, né? É porque mantém ela lá embaixo, né? O peso. É, mas no desespero você tira a pedra, né? Mas Você no, tira o casaco, pelo no menos. caso aqui, ela tava afim. Tava já focada. É de nem ser encontrada, né? No caso dela, aqui traz, em primeiro ponto, é assim, antes do desencarne, isolamento e sofrimentos internos. Mas o sofrimento dela, assim, era um debate que ela fazia com ela o tempo inteiro. Porque não tinha uma vida ruim, no relacionamento afetivo, por mais que tenha desavença, como todos os relacionamentos, era tudo muito normal. E é algo de tristeza que ela carregava com ela mesma. E o fato de viver a incomodava muito. Enfrentar a vida e ter que caminhar cada dia mais para projetos novos diante da vida, a deixava totalmente ilhada, com muitas confusões, com muitas indecisões. Então essa atitude pela qual ela tomou entra como grau do suicídio, mas no caso dela já não traz... Então esse já é um outro caso, Humberto. No caso dela, ela provocou o suicídio. Então não é uma alma que ela foi escolhida pelo plano espiritual a ser desencarnada pelas águas. Ela optou esse desencarne até mesmo por ter auxílio espiritual. Aqui traz sofrimentos internos, aonde ficou muitos anos sobre penitências e conflitos internos. Então, no caso dela, desencarnar diante de um rio, no movimento de água, não trouxe para ela resultados tão leves após o desencarne. Porque após trouxe o arrependimento, os conflitos internos, e aonde ela começou a se debater, tentando entender o porquê de tudo aquilo. Então, eram fases negativas que surgiam com ela o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro ela era muito visitada por muitos obsessores. E, infelizmente, naquele dia, uma visita de obsessor, de turbulência mental, fez com que ela tomasse decisões precipitadas. Se hoje pudesse voltar atrás, ela voltaria. Porque é um espírito que até hoje ela questiona o fato de não ter cumprido a vida do jeito que era para ser cumprida. A próxima personalidade aqui, Vandinha, é alguém ruim, uma pessoa que foi muito cruel na vida. É o Mengele, que inclusive dizem que depois da guerra que eles perderam, ele fugiu para o Brasil, viveu em Serra Negra, temos um episódio sobre isso com Pedro Burini. E ele morreu no Brasil também. Ele era um médico, um dos capangas de Hitler lá, que fazia experiências extremamente cruéis em Auschwitz, do nível de dar agulhada no olho de bebê, assim. É uma das piores pessoas que já pisou na face da Terra. E ele foi enterrado sem nome, mas depois que revelaram, os arquivos da guerra revelaram que era ele mesmo. Ele sofreu um derrame enquanto nadava com alguns amigos em beira-mar e se afogou. Uma análise do Mengele também, que apesar de ser uma péssima pessoa, uma personalidade interessante da história. Sim. E, por mais que tenha cometido todas essas cargas negativas, foi um espírito que ficou em 6 meses em penitências, não chegou aí ao umbral, ficou em 6 meses em penitências, auxiliado por mentores e sendo cuidado o tempo inteiro por mentores espirituais. A vida é uma mironga, né? Então não teve sofrimento após a morte, pelo contrário, foi cuidado e canalizado perante a força espiritual e por 6 meses passando por uma expurgação de alma. Em vida, realmente, um sangue frio, vingativo, aonde tinha o prazer de fazer as suas ruindades. Após o desencarne, ficou 6 meses em expurgação espiritual. Hoje é um espírito que não se encontra num grau de evolução, não está no templo superior, mas também não está no umbral. Se encontra como se fosse uma clínica de repouso, se lapidando e tirando todas as negatividades do pré-espírito e do inconsciente do espírito. É um espírito, se ele tivesse a chance hoje, ou um sinal de reencarnar, olha, você vai reencarnar em dezembro de 2023.
ele voltaria na mesma energia. Então é um espírito que não está mais viável a ter ou praticar o reencarne na Terra. E se Deus me livre e guarde socorresse, ele ia voltar com as mesmas essências. Porque mesmo recebendo o auxílio espiritual, como vem recebendo, ele traz ainda a dificuldade e recusa ser bom. Então não levar ele para o umbral, deixar ele numa clínica de recuperação, onde ali vários mentores auxiliando, mas em nenhum momento esse espírito se arrepende do que fez ou dos atos ocorridos. O pior ato foi aos 14 anos de idade, aqui atrás. Então, na infância, ele já cometia coisas negativas, né? Com muita frieza, com muita ruindade. E hoje, no plano, não traz o retorno para a Terra, não desencarna tão cedo. Que bom, né, Vânia? Fica Sim. lá. Não reencarna, né? Não reencarna Não tão reencarna. cedo. Mas aí, isso não é um presente, ele não reencarnar? Às vezes não. No caso dele, ele podia estar reencarnando para novas evoluções. Nesse caso é ruim porque ele não vai ter a chance da fila do reencarne, então ele acaba perdendo a oportunidade de ser melhor. Porque o reencarne, ele é a preparação do espírito também. É uma forma de você poder corrigir os erros, de você poder ser uma pessoa melhor, de você provar para a espiritualidade que você realmente mudou como ser humano, como alma. E ele não está tendo a chance nem de ter a aprovação que ele mudou ou pretende mudar. Então é um espírito que os próprios mentores não vão correr o risco de trazê-lo e dele cometer as mesmas cargas. Perfeito. Bom, vamos aí para o assunto principal, que eu tirei do livro Medicina Macabra, do Dark Side. O Dark Side podia, né? Sim, podia patrocinar prestar o a planeta, gente, né? Mas o livro é muito, muito bom, tem vários casos desses. E alguns casos eles são comprovadamente reais e outros casos eles ficam meio, será que aconteceu? E eu trouxe para a Vandinha carimbar se é ou se não é. O Roland Jackson, Vandinha, era um médico muito maluco e é verdade. Vai ser o nome da sessão da tarde. Um médico muito louco. Ele descobriu muita coisa relevante, assim como todos os médicos lá, que todos os arquivos desse livro foram retirados de relatórios de grandes médicos da história da humanidade. Mas esse cara fez muita coisa importante. Inclusive, ele era de uma associação que achava maneiras de reanimar pessoas afogadas. Só que ele tinha a teoria que a pessoa ficar afogada por muito tempo, né, estar exposta ao afogamento por muito tempo, não necessariamente levava à morte, que as pessoas poderiam sim sobreviver. E isso bate de encontro com tudo que a gente sabe. E aí tem alguns casos específicos aqui. Eu quero contar esses casos para você. E esses casos, as pessoas aqui juram que é verdade. Todo mundo que estava lá jura que é verdade. É muito antigo, então não tem como ter uma comprovação. Acho que foi 1668 o primeiro caso aqui. Mas são casos esquisitos, tá, Vandinha? Então vamos lá. O primeiro caso é um jardineiro sueco que caiu no rio de superfície congelada com 20 metros de profundidade. Ele prendeu o pé no fundo do rio e ficou 16 horas submerso. Quando caiu lá, ele perdeu os sentidos e os movimentos, exceto a audição. Voltou a si após se esquentar com cobertores e licores, mais algumas técnicas de reanimação. Resgatado com um gancho na cabeça, que inclusive foi a única dor que ficou como sequela. Com a fama, pelo caso, ele passou a receber uma pensão vitalícia da rainha. Verdade. Verdade, Vandinha? 16 horas No Rio Gelado, hein? no Rio Gelado. Aqui traz um grau de espiritualidade elevado, fora o que ocorreu, aqui traz que o espírito em si, ele já tinha um grau espiritual muito grande. Se não fosse o afogamento ou qualquer outro tipo de acidente, ia trazer o desligamento, que seria um coma, né? E depois tendo a oportunidade de voltar para o corpo. Ele teve uma grande oportunidade e um mérito de voltar para o corpo. Ele foi ajudar uma pessoa que tinha caído no rio, aí ele caiu, foi lá pro fundo e ficou preso. Então, de repente, uma recompensa. Qual é a lição que você tira disso? Não ajude. Né? Não ajude, eu prefiro não voltar à vida, eu quero só Exato. tomar o fio. Deixa eu só seguir a vida. Exatamente. Segundo caso, Vandinha, um pintor irlandês caiu no barco e afundou o corpo. Ele ficou com o corpo para baixo e só os pés para fora. Ficando apenas com os pés para fora. Foi achado 8 dias depois na mesma posição vivo. Diz que usou o pensamento em Deus para sobreviver e quando foi atacado por pequenos peixes, ele piscava e usava as pálpebras para se defender, já que seu corpo inteiro estava paralisado. Ficou sem comer, aqui eu estou adaptando livremente, sem cagar e sem dormir,
por 8 dias em estado de profunda meditação. 8 dias, Vandinha. Também. Méritos e prosperidade. Também é verdade, Humberto. Então é real também. Aham. Cara, tem uma história, não sei se você pegou aí, mas é porque é só afogado, né? Você pegou. Esses são, hoje é afogados. Tem um caso de um cara que é meio... Não sei se ele é ele é budista, mas é um monge, assim. Que ele mora dentro de uma árvore, assim. Tipo, árvore cortada. E ele fica meditando lá, tipo, ad eterno. Então ele não se alimenta, não sei o quê. Isso é recente até. E aí ele foi picado por uma cobra durante a meditação. E com a meditação ele conseguiu se curar ali, porque teoricamente seria fatal e tudo mais. E a galera acompanha o cara. Então, tipo, o cara tá lá, tá ligado? Eu não sei se faz tempo isso, mas essa história é meio famosa, assim. A gente podia até olhar, de repente, jogar em algum dos Podemos. episódios. Tem, inclusive, um preparado aí dos próximos Hotmart, que é o Homem-Cobra. É? Que uma mãe foi picada por uma cobra, mas esse não fala se é real ou não, hein, Vandinha? Esse você segura. A mãe foi picada pela cobra e o menino nasceu meio cobra. Nasceu com escamas e tudo mais. mesmo? É verdade. É o que tá no livro. Não sei se é verdade. Bom. Quem vai dizer é a Vandinha semana que vem. Maravilhoso. Mas esses dois, Vandinha, cravo. Eu vou ter o prazer de dizer isso aí. Então, ok. Mas calma. E você queria falar um negócio, Vandinha, que eu senti a sua movimentação. Quando o Daniel tava contando a história do monge aqui, você tinha um negócio pra falar, não tinha não? Uhum. Pode falar. Manda pra gente. O do monge, e aqui traz a sabedoria de uma alma também. Mas é um espírito, esse monge, se vocês for pôr ele nos próximos episódios, vai ser legal. Porque aqui traz que é uma alma que já era para ter desencarnado há muito tempo. E, na verdade, ele optou para ficar em terra e para os cuidados. Então, foi uma opção que ele teve, de escolha. E aí, onde vai ser legal também, porque a gente pode debater. Tem casos que você tem a data do desencarne, se você for ver, nossa, já era para ter desencarnado. A pessoa tem crédito na vida. Acaba tendo créditos para permanecer, que é o caso desse homem cobra, desse Homem monge. homem monge. Perfeito. Maravilhoso. São Olha, créditos espirituais. Foi divertido. Eu vou trazer os outros medicinas macabras. Quanto que durou esse daí, Fonfon? Era 16 minutos. 16 minutos. Acho que é um bom, Tá bom. tempo. Tem 4 blocos de 16. Tá bom. 4 blocos de 16. Olha, é isso então. Vocês que acompanham a gente aqui na Hotmart, muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Fique atento aí, semana que vem tem essa live especialíssima falando sobre prosperidade financeira. Se inscreva aí no QR Code, não falta que vai valer muito a pena, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio aqui na Hotmart, hein? Semana especial, hoje é dia 6 de março aí. Pra quem não sabe, quem não viu, tá rolando o curso da Vandinha de Abundância Magnética lá pra você que tá procurando mais prosperidade na vida de vocês. Eu tô aqui nessa aqui, Paulinho, é isso? Isso. Tá. Mais prosperidade na vida de vocês aí, alinhar seus chakras, aumentar sua vibração positiva e atrair abundância aí, prosperidade pra sua vida. Você que tá aí com dificuldades financeiras, tá com uma promoção incrível agora nessa semana, do dia 6 ao dia 13 aí, ou seja, até a próxima segunda-feira. Tem um cupom aí, Paulo Fonfon, se você quiser botar na tela, por favor, tem um cupom para quem quiser comprar lá. O curso Abundância Magnética deve estar na tela aí, o cupom e o QR Code, tá certo? As 20 primeiras pessoas que comprarem vão ter direito a uma pergunta. E também tem o combo que tá valendo essa semana aí, se você quiser comprar o Amor Adocicado e a Abundância Magnética, um curso de amor para relacionamento, para você achar sua alma gêmea. Ou, né, melhorar sua relação já existente. Tem aí Amor Adocicado, que é um sucesso de vendas também da Vandinha. Você compra o combo por um precinho maravilhoso. Então vai lá, dá uma conferida na nossa página de vendas que eu tenho certeza que você vai gostar demais, tá bom? Então é isso, vamos começar aqui esse episódio espetacular aqui da Hotmart, né? Os episódios aqui da Hotmart estão ficando um pouco mais longos, porque o pessoal clamou por isso, não? Sim, o pessoal ansioso, falou, quero mais esse tipo de conteúdo. Porque aqui é só a nata, né, da comunicação, Certo. do conteúdo, do entretenimento. Perfeito. Inclusive, estamos no 2º capítulo dessa série da Medicina Macabra. Tá. Isso é verdade. Livro da Dark Side, que não patrocina a gente, que é um erro. Uma pena. Um erro deles, Mas né? isso é uma questão de tempo até eles perceberem. A gente parece aqueles caras do colégio rejeitado pela mina mais gata. Falar, isso aí é questão de tempo até ela perceber o que ela perdeu. Porra, vou falar uma coisa aqui pra Hotmart, tá? Vocês estão se perdendo, tá? Vocês estão se perdendo, gostava muito de vocês.
Vocês estão numa direção errada. A direção certa é essa aqui, É, tá bom? isso. A Hotmart ou a Dark Side? A Dark Side. A Dark Side, Hotmart, muito Eu obrigado acho pela estranho. parceria. Não, O cara mete o pau na própria plataforma que ele tá fazendo. Desculpa aí a Hotmart, eu confundi. Não vai querer me processar, hein? Você não vai ser a primeira. Ó, vamos lá. Hotmart, Medicina Macabra, a morte do senhor de 152 anos. Eu dei umas voltas aqui, coisas em volta desse assunto. Essa história do homem de 152 anos está no livro Medicina Macabra, mas eu puxei algumas outras histórias. Antes eu queria perguntar para a Wandinha o que a longevidade da vida material significa para a espiritualidade. O que significa alguém ter uma vida tão longa? Significa, esse espírito ele vem predestinado a cuidar. Então é como se fosse um guru, um anjo guardião que veio, né, reencarnado, né, que reencarnou, né, para poder trabalhar mais em função da Terra. Então, quanto mais missão espiritual aquele espírito tem, mais tendência à vida ele tem em Terra. Então, significa vida longa, significa missões físicas. Então, um espírito que vive muito é um espírito que está predestinado a ter missões na Terra. Então, são membros, né, espiritualmente falando, são guardiões que é escolhido pelo plano espiritual para estar na Terra, né, e cuidando de um, zelando por outro. E aí vai tendo essa estabilidade de uma vida longa, desse crédito diante da Terra. São pessoas que têm missões mais prolongadas. Posso fazer uma pergunta? Vai lá. Uma coisa que eu já ouvi na espiritualidade, ver se faz sentido. Por exemplo, o Chico Xavier. Chico Xavier viveu uma vida longuíssima, Sim, né? e próspera, né? E ele teve, lógico, aí muitas missões, né? Ele trabalhou pra caridade, pra população e tudo mais. Mas eu acho que ele viveu muito, mas ele viveu, até o final, ele viveu bem, assim, sem nenhum problema muito grave de saúde, sem nenhuma dor e tudo mais. Tem outras pessoas que eu acho que dá uma sensação de vida interrompida, apesar de poder ser o caso delas terem cumprido as funções que elas tinham até aquele momento. Por exemplo, o Senna, que era uma pessoa que parecia ser uma pessoa muito boa Boníssima, e tudo boníssima. mais. A pergunta que eu quero fazer é, eu já ouvi de gente que tá prolongando a vida para pagar os pecados que fez durante a própria, e já ouvi também que a pessoa teve uma vida mais longa por conta de ter sido uma pessoa boa e ganhou o bônus de viver um pouco a mais. Como que é isso mesmo? Existe, não existe? E outra, tem a ver mesmo esse viver longo, viver bem, ou viver curto, ou viver mal, com as consequências das próprias decisões de ser uma boa ou uma má pessoa durante a vida? Sim, as consequências, elas interferem bastante, né? Se você tiver consequências positivas, atos positivos, a tendência é de você também permanecer mais. Mas, nesse caso, não interfere muito na Terra. Assim que você reencarna, no período que você está em Terra, já não interfere tanto. Por quê? Porque você já vem com toda aquela cartilha montada. Então, olha, você vai ser um guru, você vai ser um anjo da guarda ali na Terra, vai cuidar disso, 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 e você vai ter uma vida longa, vai ter um desencarne demorado, né? Vai demorar para desencarnar. Assim como também, de repente, olha, Humberto, você vai reencarnar, você vai fazer um bom trabalho, mas aos seus 40 anos eu vou ter que trazer você de volta, tudo bem? Tudo bem. Então, isso não direciona tanto. Então, varia muito, dá essa variada de espírito para espírito. Então, aqui que nem o Senna. O Senna, ele viveu pouco tempo, mas fez algo assim numa intensidade imensa. Porém, num propósito curto. Chico Xavier, ele fez um propósito maravilhoso, trabalhou em função maravilhosa, né? E um desencarne longo. Né? O Chico, na verdade, ele também poderia ter escolhido e optado por desencarnar na juventude. Mas era o que ele sempre pedia, era o mais tempo para... Ele acreditava muito na humanidade, na mudança da terra, na mudança da vida. E tudo isso veio transmutando os caminhos e dando ao Chico uma vida longa. Ao oposto do Senna, que mesmo cumprindo também coisas boas, teve uma caminhada curta, uma jornada curta. Mas se você for ver em termos de doação, os dois chegaram muito próximo um do outro. Porque o Senna, por mais que ele tenha desencarnado jovem, né, em pouco tempo, ele também fez muita coisa. E espiritualmente, com todo respeito ao Chico, ele ainda continua fazendo mais ainda do que o Chico. Por causa da instituição dele, Sim, né? e é algo que realmente é tudo ali investido ali. Então, o Senna, ele foi, mas ele dá o padrão espiritual da continuação. Chico deixou registrado a espiritualidade no coração de cada um, a saudade, o aprendizado, que nunca, para mim, é o melhor médium do mundo.
né? Mas cada um no seu especial, na sua força, né? Na sua crença e nos seus valores. Maravilhoso. Ô, Vandinho, quando acontece assim, a pessoa faz muito durante a vida, influencia um monte de gente, ajuda um monte de gente, mas aí chega no fim da vida, ela às vezes perde a consciência e vive mais, sei lá, 20 anos ali sem nem saber quem ela é. O que que explica um caso desse? No caso, a pessoa que não tem fruta, é isso? Deixa eu entender. A pessoa deve viver uma vida longa para ela poder produzir. continuar produzindo, mas às vezes a pessoa fica num estado que ela não consegue mais ajudar nada. Então, nesse caso, aí já é uma negatividade kármica. É um ser humano que está ali 90, 100 anos ali, né? Mas até então nunca fez nada pelo outro e nem para si próprio. Esse espírito, na verdade, ele vai ter que... Já é uma outra sintonia. Por quê? É um espírito que ele vai ter que reencarnar várias vezes para poder ter um alinhamento, para poder ter um grau de aprendizado. Porque nesse caso, esse espírito, ele reencarnou para desenvolver o aprendizado, para cuidar, para fazer, para honrar com a própria vida e acabou, assim, reencarnando e não tendo, assim, utilidade para nada. Se tornou um vegetal vivo, né? Um morto-vivo. Né? Esse espírito, ele tá o quê? Repetindo um karma e que automaticamente ele vai ter que voltar para um novo aprendizado. Perfeito. Então vamos agora para a mulher com a vida mais longa, comprovadamente, porque o Medicina Macabra tem aquela coisa, será que foi Sim. verdade, será que não foi? Mulher com vida mais longa, comprovadamente, é a dona Jane Calment. Fumante. Calment, eu não sei, fumante, Daniel. De 1875 a 1997, ou seja, 122 anos. Não são apenas os muitos anos vividos por essa francesa que tornam sua história fascinante. Jeanne Calment, é assim, Daniel? Como Você que que é um é? calmante. Calma. Calmant. Cana. Tem que fazer cara de... Calma. Eu ia falar a palavra que dá problema. Tem que fazer uma cara de idiota. Que Não, eu nem fiz, essa é a minha, cara. você sabe que minha namorada tá fazendo... Ela fala espanhol, mas ela tá fazendo pra ficar fluente, porque ela tá Sim. cuidando de coisas da América Latina, ela não fica confiante. E aí, eu vejo que ela falando espanhol é basicamente uma pessoa falando todas as palavras em português de um jeito afetado. Tudo parece só uma Ai. afetação. E é muito louco, E não né? acontece Porque nada. quando o brasileiro tá falando espanhol, parece mais português, né? Uhum. Porque o cara fala com sotaque de brasileiro, então Exato. fica parecido mais com o português. Inclusive, em breve teremos uma tradução sua Sim. do espanhol Sim. para o português. Aqui Livre na Hotmart. interpretação. Isso é Que, bom. inclusive, de uma carta psicografada, né? Exato. Então é bom você interpretar livremente muito bem. Ó, nascida em 1875 na cidade de Arles, a francesa que acompanhou a construção da Torre Eiffel tinha uma boa anedota para contar. Aos 13 anos, ela conheceu Vincent van Gogh. Pintor visitou a loja do tio da garota para comprar materiais. O encontro certamente causou uma impressão forte em Jeanne, que era categórica ao afirmar que Van Gogh era sujo, mal vestido e desagradável. Apesar de nunca ter praticado esportes, não ter aberto mão do cigarro aos 117 anos e ter tido como hábito comer quase 1 quilo de chocolate por semana, pode estar aí o segredo, né? Jeanne nunca ficou parada, andou de bicicleta até os 100 anos. Vandinha, quero uma análise dessa moça que faz tudo errado e tudo dá certo pra ela. Moça não, né? É o que eu falo, tudo tem um destino, né, Humberto? Tudo na vida é destino. Lógico que o cigarro ele não é favorável, né? Mas como que eu posso dizer assim? Quando chega a hora do desencarne, ele vem. Então, no caso dela, ela estava predestinada, seja ela, Deus me livre, num acidente ou em algumas doenças, se safar de todas essas cargas negativas, sobreviver e viver até o certo determinado, até o momento que foi cumprido, escalado a ela, né? Então, o cigarro, as atitudes, isso não ia alterar em nada, porque aqui traz que é um espírito que ele já veio em primeiro lugar, um espírito velho, veio pela última reencarnação, trazendo forças espirituais concretas diante da Terra, numa personalidade muito prática e objetiva, também muito verdadeira em todos os caminhos, trazendo também a finalidade e os caminhos de honra. Então, por mais que fez tudo errado, né? No oráculo, no mapa dela de nascimento, estava o desencarne com essa data. Então, jamais ela ia estar desencarnando antes do tempo. Viveu muito, hein? Sim. 122. Daniel falou que uns 60 ele quer encerrar já.
O quê? A vida? A vida? Ah, não, com 60 não, mas com 70 e pouco, 75 tá Não. bom. 75, 75. Número Vai 5 é cometer- legal e 70 é... Tá bom, né? Eu já tinha chegado a essa conclusão. 75 75 é uma boa idade. É, ninguém vive nada depois dos 75 que vale tanto a pena. Ah, Você acha? viver, sim. Olha. Viver. Ninguém vai lá ganhar uma Olimpíada com 75. Não, viver. Fato. Viver é muito bom. Não confio no meu estilo de vida o suficiente pra achar que depois de 75 eu ainda vou ser razoavelmente saudável. Não é. Não. Você não. não. Depois dos 30, você já tá fodido. Viver. E ainda tem aquilo. Crianças, netos vêm. Sim. E às vezes em quantidade insuportável. Oh, Que pode ser considerado como um à frente. oh. De um pra frente. Então, se conheço. você durar muito, você vai ter que conviver muito tempo com eles. Ah. É, não, e depois neto Você vai rouba. Já viu amar. esse neto que bate no voo? É Pode foda. bater no Exato. voo, eu vou falar, Neto já, que não isso aí cuida. acontece. Você tem que é. ver mais Corrido. Cidade Alerta, Vandy. Porque se Sim. você Igual cresce, da Globo você vê também. o seu neto crescer, é tempo de você descobrir que ele não vai ser tanto assim. Não, Não valia a pena. Com Deu ruim, certeza. entendeu? Então, Você vai tá na hora que animando ele a é Vandinha. pequenininho, fofinho. A Vandinha, ela dá passe pra limpar as impurezas das pessoas se sentirem bem. Você tá fazendo o contrário com ela. Perdão, Vandinha. Ela é... Vandinha, eu conheço a história de um casal, inclusive a voz do Chesman Padim, que não é uma pessoa muito normal também. Eles viveram juntos, parece que até os 90 e poucos anos, o casal. E aí a mulher morreu e o marido se matou 3 dias depois. Velho, tipo, 99 anos, o cara se Gente. matou. Devia Podia ter só, cumprido, né? só esperar mais um pouquinho, né? Sim, devia Já ter tava só cumprido. pó. Mas ele parece também que sofreu de ansiedade, Mas de né? um jeito ou de outro muito. iria. Quando é assim, um desencarna, o outro vai atrás. Mas precisava São se almas matar? que combinam pra irem juntas. Isso é verdade, né? Muita Muito, sujeira. muito comum quando um morre, depois É. de meses o outro Meu- morre. 5, 6 Meus- meses o outro tá indo. Meus bisos, acho que eles foram com a Também, meus- os caras com 100 diferença anos. de pouco. É difícil essa diferença ser grande, mas meus bisavô e bisavó foram com a diferença, acho que de 1 ano, alguma coisa assim. É, ainda Ela- foi longo. Ela Tem foi casos... com 90 e pouquinho e ele era mais velho que ela, e, tipo, 1 ano depois ele também É. empacotou-se. Calma, é comum. Tem casos que, assim, eu já tive... presencialmente, eu já tive caso de 2 dias o outro ir, de 6 meses o outro ir. Coisas bem curtas, né? De um desencarnar hoje, daqui 2 dias foi o outro. Sim. E casos de daqui 6 meses o outro vai. Deu nem tempo de aproveitar a vida solteira no céu. Não. Sacanagem. Meu avô morreu há 20 anos atrás e minha avó morreu agora semana passada, Vandinha. Ficou Nossa. 20 anos de lacuna Solteira. Ah, tá. e eles tiveram... Curtindo Então, a vida doidada. não tinha muito condição de Gente. curtir a vida. Mas eles tiveram 11 filhos, que eu acho até que Olha. foi o único período que ela conseguiu ficar em paz. Gente. Não é? Porque 11 filhos ele teve que ocupar a vida dela e com muito amor. Ó, vamos para um representante também aí dos velhos, já que é o programa sobre velhos, que é o Oscar Niemeyer. É. Por que a gente nunca falou do Oscar Niemeyer aqui, Daniel? Não sei, mas o Oscar Niemeyer tem uma história interessante que a filha dele morreu, se eu não me engano, com 82 anos de idade. Ele tava vivo ainda. Olha, enterrou a Não filha. dá pra falar que, né? Putz, perdi uma filha. Pô, a velha já tinha 82, né? Morreu aos 104 anos, arquiteto brasileiro, um dos mais importantes da história, responsável por projetos como Copan, Pampulha, a Memorial da América Latina, a sede da ONU em Manhattan, Congresso Nacional, Parque do Ibirapuera e etc. Tá? Porque ele fez muita coisa, né? Ele ocupou bastante o tempo E dele. etc. é bem usado aí pelo pessoal. E aqui Não traz é? que amou o que fez o tempo inteiro. Tinha um grau espiritual muito aguçadíssimo, aonde todo o lado espiritual também era materializado nesses projetos. Então, tudo que ele projetava, todos os projetos dele, estava muito canalizado também ao lado espiritual, aonde esse lado mediúnico, ele colocava tudo ali nos projetos de trabalho. Por isso que tudo dava tudo muito certo, porque injetava o amor, a caridade e as bênçãos. Hoje esse espírito ele vive numa tranquilidade muito, mas muito grande mesmo. Aonde se pudesse voltar a reencarnar, ele voltaria na mesma profissão, cultivando os mesmos projetos. Não cansou, então. Esse gosta. Aqui traz amava e foi amando o que fez. Então, é uma alma que desencarnou levando todo o lado sutil, todo um lado de qualidade muito grande diante da vida. Fases assim muito abençoada. Maravilhoso, né? Ele volta, não? Aqui traz reencarna. E aqui traz se pudesse, voltaria, faria a mesma coisa. Espiritualmente falando, é um espírito que traz todas as dádivas de volta. E reencarna em vida longa também, Vandinha? Oi? Reencarna pra uma vida longa de novo? Aqui traz não tão longa quanto essa, mas em torno. O reencarne traz entre os 70 aos 76. Então não chega aos 100 e pouco, mas brota de novo caminhos. Tá bom, né?
Somar as duas vidas do cara aí, o cara viveu 180. E um Aprendeu a equilíbrio muito bom. Uma pessoa muito centrada. Uma pessoa muito certinho em tudo. E procurava sempre fazer sempre o melhor. Agora sim, Vandinha, a morte do senhor de 152 anos, caso da medicina macabra, que foi... Pô, cara, os caras estão aumentando o número, tá ficando cada vez mais. 150, 122, eu falei, não, pensou? até que vai. Eu gosto. 152? Eita, Lelê. Pô, Ah, que tá no o cara livro. é um vampiro, Porra, velho. Ele é de 1600 e pouco, né? Ele é 1635. Porque assim, ninguém chegou agora, que o negócio tá fácil. Exato. Ali, esse cara é muito superior. Ó, eu vou contar a história dele aqui. Esse cara aqui, ele passou por muita coisa e continuou vivo. E parece que quando a vida melhorou é que deu ruim pra ele, ó. A morte do senhor de 152 anos. Thomas Parr morreu em 14 de novembro de 1635, sobreviveu a 9 príncipes. Virou celebridade na época e ganhou até uma biografia. Caso curioso sobre: foi condenado pela igreja por adultério e a punição era ficar de pé durante as missas, vestindo apenas um lençol branco na frente de todos. Morreu de insuficiência cardíaca, corpo totalmente saudável, mente totalmente saudável, e a causa da morte registrada pelos médicos foi a mudança de ares do interior para Londres, ou a mudança na alimentação, pois após a fama começou a comer alguns banquetes de reis, e seu corpo não estava acostumado a comidas tão pesadas. E aí, Vânia, carimba ou é lorota? Eu carimbo, mas também aqui traz que realmente ele teve esse choque térmico de todas as mudanças, tanto de ordens, aqui traz o sufoco, a sobrecarga. É mais a sobrecarga que traz na evidência aqui, Humberto. Alimentação, sim, mas não tanto. Mas a sobrecarga foi demais. Onde ele não suportou, na verdade, o que ativou o desencarne dele foi a sobrecarga. Traz que ele ficou muito sufocado, com muita tarefa, muita gente em cima, redobrando muitos caminhos. E o medo de não dar conta desse rótulo o levou ao desencarne. Porém, destino também cumprido. Gente boa, ele. Sim, mas mais a culpa de não achar que não ia dar conta do próprio recado. Precisava, 152 anos. Que nem o Silvio Santos tá naquele programa lá, já cansado, agora ele saiu, né? Mas ele não tá nem aí mais, já toca o foda-se, já fala, você daqui, gorda. Ele tá loucão. Vocês são gorda, né? Porra, eu acho que esse cara devia tratar assim a vida nesse momento, porque não tinha mais nada pra O viver. que mais acelerou foi o medo de não arcar com essa responsabilidade. A autocobrança que pesou ali mais. E deu no que deu. Dina lotérica, né? Não é puta trampo. Mas 150 é muito. Acho que é um pouco demais. Ó, vou dar aqui, ó. Nós fizemos os Afogados de Roland semana passada. Fizemos agora o Homem de 152 anos. E semana que vem, Danielzinho, você que tá ansioso aí pra saber qual vai ser o próximo pauta, negócio. Tô ansioso, fala pra mim. Vai ser o nascimento do menino cobra, tá? A mulher que deu à luz a uma cobra, que eu não tô achando aqui na minha pauta, que tem muita coisa. Na galeria de vilões, Snake Man. O Snake Man. Na galeria. O famoso Snake Man, e é um episódio especial sobre cobras, né? Eu não falo de cobra. Sim. A cobra que é um Aham. símbolo, né? Sim. Não, isso aí você guarda pras semanas que Não, vem. não falei nada. Já tá na pauta Não já. tinha ponto de interrogação. Não, mas aí você fala, a Vandinha já vai completa com o conhecimento dela. Só Sim. semana que vem. Mas Sim, então o quê? fechado. Vai ter mais alguma coisa ou eu encerro? Não, acabou. Tá bom já. Acabou? Falar do Chega. curso ainda. Então é isso, ó, pra você que acompanhou a Hotmart aí essa semana, do dia 6 de março até o dia 13, a gente tá com um descontaço aí no curso da Vandoca, eu ia falar, da Vandoca, a Abundância Magnética, pra você que quer trazer mais prosperidade pra sua vida. É um curso espetacular pra alinhar seus chakras, aumentar sua vibração e aí sim poder receber aí tudo que você merece, tá certo? Também tem um combo aí essa semana que tá num preço maravilhoso do Amor Adocicado com a Abundância Magnética, tá certo? Que você comprar o combo, ele sai muito mais em conta. E também tem o cupom de desconto aí na Abundância Magnética, que tá aí para meus filhotes, se eu não me engano, né, Paulo Fonfon? Isso Tá mesmo. na tela aí também para você pegar um descontaço aí, que é quase mais de 50% de desconto, tá certo? É isso. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Fala, meus queridos da Hotmart, sejam todos muito bem-vindos a essa live maravilhosa aqui. Vamos começar, mas sempre lembrando do curso de Abundância Magnética da Vandinha Lopes, que está aí à venda para você que quer buscar mais prosperidade na sua vida, para você que quer alinhar seus chakras e tá na Positive Vibrations para as coisas boas começarem a acontecer e você parar de chorar para pagar por boleto, hein?
Então fica ligado aí no curso de abundância magnética da Vandinha que tá rolando. E você que já comprou, quer mandar um depoimento para ganhar uma pergunta na próxima live, manda pra gente lá no Instagram do Planeta Podcast Oficial. E também tem o nosso Projeto Farol no YouTube. Você que não conhece, dá uma olhada lá que todo dia tem vídeo novo de vários espiritualistas diferentes, cobrindo todas as vertentes possíveis da espiritualidade. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Dito isso, vamos começar aqui mais uma live da Hotmart, Wanda Lopes. Axé. Parece que a gente tá 6 meses nessa sala. Não, eu tô vendo, vocês estão... Tem que fazer um descarrego em vocês. Tem que fazer alguma coisa. Hoje é segunda ainda, hein? Imagina Então. na sexta. Tem que dormir mais. Pois Parar é. de fazer tricô à noite e dormir mais. Ficou. Mas tô acabando que o pé do agasalho vem aí. É, Tá acabando já. E aí, Humberto? Hoje o episódio da cobra, né, Daniel? Da cobra e da gravidez, né? A mulher que deu à luz a uma cobra. Perfeito. A cobra é historicamente relacionada ao demônio, né? A maldade. Na Bíblia tem a história marcando a cobra. Ela é a representação oficial do mal. E eu queria entender se existe algum motivo para a cobra ser assim na espiritualidade. O que tem a cobra de diferente do cachorro, do leão e da ararinha azul? Na espiritualidade, foi a que não foi fiel, né, ao templo da espiritualidade. Então, na hora das bênçãos, né, não ganhou as asas, né, porque senão, né, não ganhou outra sabedoria, outras habilidades, né, e sim, o lado de rastejar veio mais vou explicar melhor. Pelo lado de rastejar, ganhou o fato de rastejar pelos venenos em excessos que carregava. Então, na verdade, era um espírito em si, naquela época, né, aonde na hora da premiação não teve como dar asas, né, e nem outros benefícios maiores a ela. Por quê? Na linhagem da espiritualidade, se desse asas, ia voar e picar e ser pior do que já estava. Então, deu o dom de rastar, né? De se rastejar para que não prejudicasse tanto a humanidade. Então, infelizmente, ela entrou com um símbolo negativo da traição, da mentira e da negatividade. Tem a parada da Bíblia, né? Sim. Que na história de Adão e Eva, a cobra tinha patas. E aí, pra punir a cobra, Deus tira as patas dela. Não sei se é verdade, mas... Tá na Bíblia, né, meu? O que a gente conhece, o que eu conheço da espiritualidade também é isso. Não deu tanta habilidade, tantas oportunidades devido a isso. É a mesma coisa se você der poder a uma pessoa traiçoeira. Né? Então ela vai ganhar poder, ela vai ficar pior ainda do que ela já tá. A cobra, ela acabou ganhando, né? O lado de rastejar para não ter tanto poder e fazer tanta maldade em si. Porém, também tem um lado, não te cortando, tem um lado positivo da cobra, que é a sabedoria e a agilidade. Então, o dom da transformação também tem um lado positivo dela. Mas o animalzinho em si não é ruim, né? Ele Não. só tem um instinto um pouco É. traiçoeiro e ele fica inseguro com você. Sim, e ataca. Agora, como a gente vai falar de cobra, de gravidez, eu queria analisar a mulher mais velha do mundo ao dar à luz. Que esse casal aí, Vandinha, é o Daljinder Kaur, mulher de 72 anos, e seu marido Mohinder Gill, de 79, indianos, realizaram um tratamento para engravidar e foram 3 rodadas de fertilização in vitro até funcionar. Tratamento de 2 anos, o menino foi concebido por um óvulo e um espermatozoide doados. A Armand nasceu em 19 de abril de 2016, de cesárea com 2 quilos. Eu queria uma análise dos 3, Vandinha. E nesse análise, Humberto, é uma promessa que essa senhora fez antes de reencarnar, né, de trazer essa alma de muita sabedoria. Na verdade, essa alma, toda projetada, toda com muito amor, esse projeto, toda projetada em todo sentido, está muito ligado a um futuro espiritual. Então, está muito além de ser só uma criança. Vem com os dons espirituais, com uma dádiva espiritual muito grande, aonde o fato desse casal ter dado esse foco de reencarnar, de trazer de novo esse espírito à Terra, já estava totalmente ligado ao mundo da espiritualidade, sim. Aonde essa criança, futuramente, se torna, assim, um espírito de uma somatória espiritual muito grande na vida. Aonde vem num dom de transformar, de servir, de cuidar. Com todo respeito a Deus, né, a Cristo, seria uma semelhança de Cristo, essa criança, numa força espiritual muito grande. Aonde o casal em si predestinado a essa montagem, por quê? Porque esse casal, tanto um quanto o outro, eles trazem essa pureza, eles trazem um complemento de uma grande representação.
é como se ele estivesse representando a história novamente. E Deus escolheu até então o casal e permitiu para que isso acontecesse, porque na linhagem, tanto do pai quanto da mãe, desse espírito que é a criança, entra um triângulo de muito equilíbrio espiritual e de muita expansão. Então, Deus me livre e guarde, se não fosse para dar certo, eles podiam fazer o que for, não ia engrenar, ia ter aborto, ia ter tudo. E isso traz, assim, mais do que uma bênção, uma grande proteção diante do mundo espiritual, que concedeu a esse casal a preparação para que esse espírito pudesse vir à Terra e automaticamente fará a grande transformação, a grande vivência. É um espírito mais do que especial. Uma coisa meio Abraão, então. Bem Teve um filho forte. bem velho. Muito Então, forte. esse menino vai realizar grandes coisas. Sim, veio para a Terra para salvar muita gente, para cuidar. Um Cristo, né? Agora, Vandinha, o que uma gravidez tardia e uma gravidez precoce significam para o mundo espiritual? Fala de novo, cada uma. Uma gravidez tardia ou uma gravidez precoce? Porque a maioria das gravidezes, elas, né, tem ali um padrão, ali 9 meses, mas tem gente que tem filho antes e tem gente que tem filho depois. O que essas duas alterações significam no mundo espiritual? O antes, o precoce, que nasce antes do tempo, significa que aquele espírito ele já está num grau espiritual muito grande e com um grande atraso de reencarnar. Então, ou ele reencarna na ligação precoce, ou Deus me livre e guarde, corre o risco de não chegar até a Terra. Então, o lado positivo é o lado precoce, que para ele não tem nada de precoce, já está no tempo certo. Então, de repente, se cumprir os 9 meses, ele pode ou vir a falecer durante o parto, né, ou após o parto. Então, ele prefere ali ter o precoce. Então, isso que acontece. Nada é que excesso de evolução espiritual que causa na gestação o lado precoce. E o tardio? Insegurança e depressão. Então, tardio significa, no mundo da espiritualidade, aqueles espíritos que não querem mesmo desencarnar, tá passando por vários processos de não querer e acaba tendo esse choque térmico. Então, no caso, é o que recusa a vir à vida. Agora, Vandinha, tem diferença de um espírito que é gerado de uma maneira natural para um espírito que é gerado de uma maneira artificial, através de, Não. como eles no laboratório? Não. Não. Porque perante a espiritualidade, né, a técnica espiritual acaba sendo a mesma. Porque ali é o desejo, a transformação. Porque o espírito, Humberto, ele tá ali. Ele só tá esperando um corpo para ele poder se vestir. Então, independente de ser em laboratório ou não, ele tá ali preparado. Então, não altera em nada. Lógico que perante a nossa religião, o natural é bem mais forte, né? Mas em termos de alterar, não altera em nada. Perfeito. Então vamos para a história do Homem-Cobra. Homem-Cobra. Tá. O Homem-Cobra. Uma cobra cascavel tentou morder a mãe dele aos 6 meses de gravidez. Nasceu com a perna direita e o braço direito deformados, sem movimentos, dentes pontudos como os de uma cobra, olhos estrábicos com estrias saindo dessa região, deixando ele com uma aparência de réptil. Depois de um tempo, o braço começou a se movimentar por conta própria e fazer movimentos como os de uma cobra, e a deformação do braço diziam cada vez mais se parecer com uma cobra, com uma cabeça de cobra. Ele simplesmente atacava coisas e pessoas com o braço, como se o braço tivesse vida própria. A história foi comprovada por documentos de 6 médicos, um xerife e um advogado. Um xerife. Xerife. Excelente. Na época tinha xerifes. E essa história, Vandinha? A gente tem uma imagem para ilustrar o Homem-Cobra ou não? Eu tô Fonfon? tentando até agora, eu não achei ainda essa história do Homem-Cobra. Não conseguiu, Fonfon? Mas esse é fato, viu, Humberto? E em Minas também já teve até do lobisomem também, teve outras histórias assim. Hoje já não mais, mas estava muito ligado à magia, ao lado da espiritualidade ligado à magia. Muito ligado àquela época lá de trás, ao lado de pessoas que praticavam muito a magia, a ponto de ter todos esses pactos e eles se concretizar em terra. Então eram muitas maldições ligadas aos pactos de vidas anteriores. Eles acreditavam mesmo, né, nessa época, que se você tivesse alguma experiência com algum animal, seu filho ia nascer. Que nem essa coisa de, se não comeu não sei o quê, se não comeu Sim. pipoca, seu filho vai nascer com cara de pipoca. E isso acontece, Humberto. Isso existe? Existe, isso existe. Agora nem tanto. Você pode ver que vamos pôr de 30 anos pra cá, não mais, mas um exemplo, a minha irmã, ela tem uma mexa aqui nas coxas, né? Na coxa direita dela tem uma mexa. Minha mãe conta que... Por quê? Porque queria, não encontrou na época, não era fruta da época. A Vanderlei, ela veio com mancha. Então, tem muitos outros casos. A Mora,
ou de repente manchas de pezinho, se materializa no corpo físico. Então é fato aqui. É fato. Essa moça tem trauma com cobra, o filho pode nascer meio... Então, nesse caso do trauma, está muito ligado também à espiritualidade dela. Então, a espiritualidade, lá, a ancestralidade já traz muitos traços de espiritualidade na linha da magia. Então, onde traz essa materialização pelo lado mediúnico. A mãe do Fonfon queria comer pastel. Nasceu também? Você Aí nasceu com essa cara de pastel aí. É verdade, isso aí acontece direto. Sabe que uma vez... Carne seca é gostoso, hein? Gosto muito. Muito delicioso. Uma vez apareceu uma menina, não sei que programa, se foi o programa do Ratinho, que ela dizia que era irmã da Angélica, porque ela tinha uma pinta na perna também. Ah, que é o que é como se mede parentesco. Exato. E o Eric Johnson também, Exato. que, né, tinha uma pinta Tem na cara. muito, tem muito. Porta, sabe? Porta? Como assim Porta. porta? Hã? Como assim porta? Marca de porta no corpo. Já vi várias crianças. Mas aí a mãe queria comer porta? Não, às vezes que nem no caso, que isso aí foi família. Isso aí foi minha tia mesmo, numa construção, ela queria determinada porta na casa, acabou vindo outra. Quando esse bebê nasceu, também veio com a manchinha da maçaneta e a portinha. A parte da porta bem transparente e a maçaneta bem legível. Tem tudo isso. E o bebê era burro feito uma porta. Isso. Poxa, Lelê. Pior que ele não é. Não, Não ele é? é inteligente. Ele é inteligente. Hoje ele tá um homem inteligente. Tá inteligente. Então tá bom. Então É chega. isso então, né? Aí. Maravilhoso, Wanda Lopes. Muito obrigado pela sua presença e pela sua que está do outro lado da tela. Axé. Fique com a gente. Muito obrigado por fazer parte desse grande clube de membros, tá certo? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Olá, senhoras e senhores. Como vocês estão? Estamos aqui na comunidade da Wandinha do Planeta Sobrenatural. Sejam muito bem-vindos aí. Hoje temos um programa recheado e, claro, para você que tá aí assistindo a gente, pô, corre lá e compra os cursos se você ainda não comprou, tá bom? A gente vai falar algumas dúvidas aí que o pessoal teve no curso, tá certo também? E temos uma pauta intrigante. Intrigante sempre, né? Intrigante. Quando não, não é? Olha uma cobra mãe. O Iguinho avisou a gente, a cobra mãe. Foi por pouco que o Iguinho não foi analisado hoje, hein? É? Pra semana verdade, que vem, ele velho. tava. Eu mandei separar Boa. a foto do Maligno aí. Maligno. Ó, mas você não quer começar com as dúvidas do pessoal do curso? Porque, de repente, instiga a vontade do pessoal conhecer um pouco mais do curso. Pode e ser. depois, né, que o pessoal tá na expectativa do Medicina Macabra. Exato. Certo. O pessoal tá que tá. É, o pessoal não fala em outra coisa. Olha, uma pergunta aqui, algumas dúvidas que o pessoal pediu, inclusive é um bom ponto de corte aqui, a gente vai falar sobre algumas dúvidas que rolaram no curso da Wandinha Lopes. Eu espero aí ajudar a resolver, tá bom? Uma das coisas é que tem uma das magias lá, Wandinha, que você se utiliza de uma moranga para fazer o feitiço. A pessoa que tiver dificuldade em encontrar uma moranga para fazer o feitiço, tem outra fruta ou outra coisa que ela pode substituir? Então é o trabalho de prosperidade, o trabalho de Obará, né? Perfeito. Então, pode substituir por 6 frutas. Então, aí é um sacrifício um pouquinho maior, porque você vai substituir a moranga por 6 frutas, porém, você vai pegar 6 frutas que você mais gosta e depois aí fazer um grande esforço para ficar pelo menos uns 3 meses sem comer, né? Sem comer essa fruta, né? Sem saborear essa fruta. Então, acaba sendo um sacrifício positivo, né? Você troca, sim, dá para trocar pela moranga, mas você escolhe as 6 frutas que você mais gosta e fica aí num jejum de 3 meses sem poder comer dessas frutas. E ofereça o Maravilhoso. seu melhor para Obará. A outra dúvida que rolou é que tem um feitiço que existe a utilização de folhas de café na magia. E folhas de café acho que é realmente um pouco mais difícil de encontrar no mercado, não é Sim. sempre. Tem algum substituto que pode encaixar tão bem quanto? Isso. O que dá para substituir, assim, de vento em popa são as folhas de louro. Aí as folhas de louro, ela substitui a folha de café. Perfeito. Porque são 2 folhas que simbolizam o dinheiro. Perfeito. Por enquanto é isso. E se eu tiver mais alguma coisa aqui, eu mando bala. Então vamos pra cobra no coração, Daniel. Cobra, mãe. Cobra no coração, Wandinha. Um caso do Medicina Macabra, hein? Caso de 1639, onde o médico Edward May
foi fazer a autópsia de John Pendant, filho de uma família aristocrática que faleceu por uma causa desconhecida e encontrou o corpo estranho em formato de serpente quando abriu o coração do menino. Com o tempo, os médicos chegaram à conclusão de que era um coágulo que cresceu demais. Esse tipo de coisa acontece mesmo e, nesse caso, acabou assumindo a forma de uma serpente. Mas a dúvida que fica é, foi coincidência ou existe um motivo especial para o coágulo ter assumido a forma de serpente? É isso, um menino rico lá, bebedeira, morreu, foram fazer a autópsia, dentro do coração tinha lá uma parada em formato de cobra. Depois descobriram que tem os coágulos que tomam formatos diferentes, mas o fato é que esse estava com formato de cobra. Tem algum motivo específico para ser formato de cobra? No caso dele, vem para um grande grau mediúnico que carrega. Então, o fato de ter ocorrido isso com ele é a ligação espiritual que ele carrega muito grande. E esse filho em si, ele também tem o dom não só de materializar o que ocorreu com a cobra, como também com outros animais, onde tinha perante a mediunidade ali uma força muito grande de conseguir materializar o que estava dentro do animal com ele. Então é também uma forma espiritual, uma forma de mediunidade, e que essa forma de mediunidade diante dele era muito forte. Então, muito real isso. E qual que era a vontade dele, do corpo dele transmitindo isso? O que ele queria dizer com esse coágulo em formato de cobra? Aqui traz não só trazer o lado negativo desse animal, e sim trazer o lado positivo. Ali já era um grande alma berrando, a alma pedindo a misericórdia ali, para também ver a qualidade positiva. E que realmente é o que acontece no dia de hoje, né? Não só mata, como salva vidas. Olha, Vandir, mas eu fico irritado que, de repente, sempre que o cara morre e tem essa capacidade de se comunicar do outro mundo, ele vira poeta. Não dá pra ser mais claro, escreve um bilhete, fala diretamente o que quer, aparece e fala. Vai formar um coágulo na cara de cobra. Mirongas. A espiritualidade, Humberto, ela é cheia de muitas e muitas mirongas. Muitas. Você vê? Pra dar uma informação de cura, olha o processo que ocorreu, né? São mirongas da vida, mirongas da espiritualidade. Então vamos pro próximo. Eu quero entender o que significa isso daqui, Vaninha. 400 agulhas encontradas dentro de um corpo. O Dr. Otto, médico de Copenhagen, tratou uma paciente com diversos problemas. A Rachel Hertz começou com ataques violentos de cólicas, seguidos de distúrbios mentais que faziam ela delirar e atacar pessoas. O que acontecia com essa menina, e na época os psicólogos falavam, que acontecia com muitos jovens que estavam lendo demais. Olha só, Daniel, o pessoal lia muito os autores românticos e ficavam malucos. Do que as pessoas falam do videogame, da internet hoje, o pessoal falava da literatura naquela época. Quer dizer, o quanto você se manter sem informação para as pessoas do poder é melhor de qualquer forma. Apesar que o TikTok, né? Que informação é essa? Tá tudo louco essa criançada mesmo, tá errado. Depois da constipação e problemas renais, tá? Depois então da loucura, Vandinha, ela teve constipação e problemas renais. E depois começou a vomitar sangue. Durante os tratamentos foram descobrindo tumores em diversos locais de seu corpo e em cada um desses tumores eram encontradas agulhas. Foram no total 400 agulhas, 22 no seio esquerdo, 14 no direito, 31 no umbigo, 39 na lombar direita, 17 na lombar esquerda, enfim, em especial 100 agulhas encontradas na axila direita. Eles acreditam que ela pode ter engolido essas agulhas e as agulhas foram se encaminhando para esses lugares do corpo. Mas eles não têm como saber com total certeza. Já tivemos relatos do padre Jader aqui, inclusive que a Vandinha analisou com os de arames saindo do corpo e dessas pessoas quando elas passaram pelo exorcismo. Sente que é um caso de coincidência ou que realmente, assim como aconteceu do padre Jader, quando tem demônio, tem agulha? No caso dela, é uma mediunidade que está entrando em extinção. Muitos médiuns, nesse caso de materializar, a energia está entrando em extinção. Médio de cura, essas rezadeiras, essas bezedeiras, né? São todos médios que, infelizmente, está sumindo, está entrando em extinção. No caso nesse caso que você cita, é uma mediunidade, onde ela tem o dom também de materializar. Então, um exemplo, ela pegou, Deus me livre guarde, uma carga negativa do Dani e trouxe para ela. Então, aquele negativo que ela trouxe do Dani, aquele transporte que ela fez do Dani para ela, ao invés de vir o obsessor e ela fazer a passagem, ele se materializava em agulhas e permanecia no corpo. O médium normal, o que ele ocorre? O que ele faz? Ele vai fazer o transporte, traz para ele e encaminha para o plano espiritual. Ela não tinha essa virtude. Então, ela conseguia captar a energia negativa,
a energia se materializava em várias agulhas, né? Então, cada agulha, vamos dizer assim, que era um obsessor que ela tirava do outro. Porém, sem o transporte. Então, ela não conseguia transformar, né, transportar essa energia para a origem dele. Então, ficava dentro dela, se materializando em agulha. Então, isso é um tipo de mediunidade, porém, muito raro hoje em dia. Hoje nem tem mais essas mediunidades, vem sumindo, né? Mas antigamente tinha muito disso. É a dificuldade de você ter, de transformar, de transmutar o espírito. Então, você é um médium de transporte, então você vai dar um passe no Dani, vai tirar o negativo do Dani, vai desincorporar e vai entrar para o plano espiritual. Ela não conseguia fazer esse transporte, que era a parte 3, né? A primeira, tirar do Dani, a segunda, passar para médium, que é a Wanda transportar para o plano espiritual. No transporte para o mundo espiritual, ela não tinha essa agilidade. Então, se materializava nela como várias agulhas. E isso é uma parada, né? Ela tem o dom meio que pela metade, né? Ou será que de repente ela tem uma revolta com o próprio dom e aí ela não queria que isso continuasse para sempre, então ela acabaria fazendo mal para ela e assim esse portal não existiria mais. Também, né, tem muitos médiuns, né, que não aceitam a mediunidade, mas não é o caso dela. O caso dela, faltou ali o complemento do conhecimento. De repente, alguém orientar, algum mestre orientar, porque ela veio com o grau mediúnico, mas ela não veio com a cartilha, né, do complemento, que nem da incorporação. Incorporação tem muitas pessoas que elas já nascem com o dom da incorporação. Então, não precisam entrar em templos espirituais ou em cursos, né, escolas para desenvolver. Então, acaba desenvolvendo o lado mediúnico muito sozinho. Porém, com uma facilidade muito grande também de desincorporar. Tem médios que até hoje eles têm a dificuldade de desincorporar. Então, recebeu um caboclo, tá ali, recebeu o caboclo e agora o caboclo precisa ir embora. Então, Wanda, eu consigo fazer isso. Eu consigo incorporar e consigo depois voltar em mim de novo. Tem médio que ele tem essa dificuldade até hoje de fazer essa transição. A mesma coisa é com essa moça. Isso é uma boa história, né, Wandinha? Sim. Da moça que tava tentando ajudar, mas ficava cheia de agulha no corpo. Assim como muitos médios também faz a incorporação, faz o trabalho de transporte, não consegue terminar o trabalho e fica sobrecarregado. Então, tem sessões que o médium trabalhou num trabalho de desobsessão, mas quando termina a sessão, o que esse médium tem que estar? Ele tem que estar ótimo. Porque ele limpou o Daniel, passou para mim, limpou o médium também. Mas não limpa o médium, então o médium fica super carregado. Então, ao invés de uma sessão espírita acabar bem, aquele médium vai ter que vir o terreiro inteiro para cuidar daquele médium que não teve, né, o processo do complemento daquela limpeza. Isso ocorre muito em terreiros, até hoje. Perfeito. Eu gostaria de ler uma história como essa, ou de assistir um filme com essa história. De repente É a um gente lado faz que não se aborda. Porque um não? filme terror, de repente. A gente faz tudo, Daniel. O que a gente não faz? Meu amigo, falta tempo pra acabar a nossa carreira. A gente vai ter muito tempo pra fazer coisa. Ó, Ai, Deus a menina que vomitava lesmas, Wandinha. David Dickman, famoso homem falo, cirurgião londrino em 1859, tratou Sarah Ann, de 12 anos, que estava com enjoo há 2 meses e de repente começou a vomitar lesmas. Isso ocorreu durante uma semana. O médico chegou no 8º dia e ela disse que ainda sentia as lesmas dentro dela, especialmente se mexendo no fundo de sua garganta. O médico administrou amônia e cânfora por alguns dias e ela ficou bem. Chegou à conclusão de que as lesmas tinham sido ingeridas junto com os alfaces do jardim da família que ela comia sem mastigar direito. A questão aqui é que os diversos testes já mostraram que lesmas são incapazes de sobreviver dentro do corpo humano devido ao suco gástrico. O ambiente fica muito ácido para elas. Muitos médicos mais recentes analisam o caso e dizem que a família estava mentindo e que ela tinha problemas mentais. Mas o que se tem de relatos não é isso. E não se tem conclusão sobre o que poderia ser e se realmente haviam as lesmas, se existiam as lesmas. Também lado espiritual. Até hoje mesmo, o médium, né? Eu já assisti, né? Já participei de sessões espíritas, né? Até mesmo no meu terreiro, do médium ficar muito carregado, atrair muita carga negativa, não traz, né? O vomito de lesma, mas traz daquela coisa gosmenta, aquela baba verde que a pessoa vai vomitando sem parar. Então, aquela baba verde. O que é isso? Isso é uma carga também negativa. No caso dela, se materializa em lesma, né? Pela facilidade também que o médium tem. Porque cada médium, ele traz uma escala.
uma categoria ali de materialização. No caso dessa menina, ela materializava o lado negativo em lesma. Isso também é totalmente o lado espiritual. E são médios numa espiritualidade elevadíssima. Então, imagina esse médio lapidado, sendo tratado, se torna um médio de cura, aquelas curas profundas de um câncer, de uma doença terminal ao médico de terra. E aquele médio em si, que essa menina, num trabalho de um bom desenvolvimento mediúnico, se torna um grande curandeiro, a ponto de cuidar e curar o que a medicina não foi capaz. Mas, mal trabalhado, é interpretado como louca, como desequilíbrio. Essa menina mesmo aqui traz, absorvia doenças e cargas muito pesadas que se materializava em lesmas, né? Então, como se fosse a retirada de um câncer, de um tumor, né? Pesado nessa materialização. Esses médios, na verdade, eles foram considerados, e até hoje, por mais que não ocorra mais esse tipo de materialização, é considerado até hoje como louco, como pessoa desequilibrada, como pessoa desorientada. Ô, Vandinha, aí no caso dela, ela também não tinha noção desse poder e ela acaba tendo esse efeito placebo dos remédios e tudo mais, ela acaba se curando porque ela acreditou que era possível. Não vamos dizer assim, não tem como acreditar. Porque é uma dominação muito grande desse mundo espiritual. Quando tá nesse grau, é um grau muito elevadíssimo, muito. Você tá lidando aí com um médium surreal, uma mediunidade fora do comum, muito forte. Então ali, na verdade, é o merecimento diante da espiritualidade com ela. Então, quando ocorre esse UTI, essa extremidade, eles não abandonam aquele médium. Pelo contrário, eles ganham força, se agregam mais ainda e ajudam aquele médium. Porque, na verdade, é um ser deles que está ali no meio do povo, né? Foi escolhido, jogado para a terra, para fazer a grande diferença. Não para criar essa confusão toda diante daquela pessoa, daquele reencarnado ali. Então, aquele reencarnado, automaticamente, ele acaba tendo a força de uma equipe espiritual muito grande, que é seus ancestrais, que o ajuda, que faz com que ele se livre ali daquela situação. Perfeito. A proteção, né? Baita episódio hoje. A gente se garante, né? Não, ficou muito bom hoje. Humberto maravilhoso. Eu mando logo, falo logo. No final do show que a gente fez sexta passada, que a gente talvez continue fazendo, o Humberto tava dando recado lá, tá? Ele falou, eu faço podcast com ele, Planeta Podcast, não é o maior, mas é o melhor e tal. Aí ele diminuiu a voz, assim, aí ele falou, a gente se garante. É muito engraçado. Eu boto fé. Fala, tipo, ele ainda tá corroborando o argumento, tá ligado? Não, eu falo. Se garante. O pessoal tá duvidando, porque eu sei que eles estão duvidando. Começa a internalizar pra ele. Exato. E eu quero transmitir pro Daniel, tem que falar com confiança, entendeu? Mas vocês vão continuar fazendo, sim. O show? Tá incomodando muito. Em 3 ou em aqui 4? atrás. Em 3 ou em 4? 3. Em 3. Bota fé que vai ser melhor, viu? 3 porque o terceiro é uma pessoa que vocês têm que perdoar muito, porque é uma pessoa muito impulsiva, onde carrega o ego e a língua muito solta, onde não tem direcionamento, na verdade, para o que fala. Então é uma pessoa que não tem o conhecimento também da prática da coisa, e nem o dom. Né? Então é uma pessoa que não traz o dom, né, da prática ali. E por não ter o dom, Caboclo diz que é uma pessoa que acaba se atrapalhando muito. E essa chance que esse espírito veio tendo, assim, deveria ter aproveitado mais. Porque nenhum outro lugar deu a chance que esse espírito tanto necessitava. Né? Então acabou ganhando uma chance e o ego engolindo. Então tá deixando que o próprio ego o engula. Mas mais ali a língua. Traz o paladar, a língua muito aguçada, aonde fala coisas que acaba condenando a si próprio. Infelizmente, vai ficar só com 3, não traz o 4. Maravilhoso, era isso que a gente queria ouvir. Inclusive, a sua parte do sem dom foi maravilhosa. Tem mais alguma coisa ou não? Não, acabou. Então é isso. Essa mini consulta grátis aqui no final do programa. Muito obrigado. A gente se garante. Segue a gente não, né? Continue com a gente aqui na comunidade da Hotmart. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.